Júnior Dublê fez vídeo vergonhoso descreditando Popó, e dando a entender que ele não acertou quase nenhum golpe, e disse que foi vencido pela toalha que seu técnico jogou e não por Popó. Antes de continuar o vídeo, não esqueça do recado do campeão. Fala galera, aqui é Popó, passando um recado para vocês se inscreverem no canal do nosso amigo aí do Notícias Agora. Se você gosta de boxe e de luta, pode se inscrever que eu recomendo, e um abraço. Esqueça tudo, viu, família? Hoje tive o prazer de conhecer o homem, gravar com o homem. Esse cara aqui é brabo, mano. Aí. Esqueça, vem vídeo aí, viu? Vem com força, vem com força, geral. Botou pra voltar pra Bahia ou não botou? Botei pra voltar pra Bahia. Vai cair em alguma pegadinha de Popó ainda? Vou nada, agora não. E se vir de lá pra cá é como? Murro, na orelha. Esqueça, vem com a gente. Ia ser gostosinho uma revanche. Mas uma revanche sem pegadinha, na manha do gato. Soltinho, tranquilo e calmo, soltinho. Pei. Gostosinho assim. Em uma publicação do Instagram em que Júnior Dublê pedia revanche, Popó tirou sarro e disse que isso era o efeito do nocaute sofrido, enquanto Júnior Dublê disse que o povo acredita em tudo sem saber dos bastidores. Enquanto isso, o ex-campeão Lyoto Machida em seu Instagram compartilhou conselhos para quem está iniciando nas artes marciais. Bom dia, galera. Começando aqui. Vou já pro meu banho gelado. Eu estava pensando assim, que todos nós, a gente é guiado por alguma coisa na nossa vida. Tem algo que leva a gente a fazer as coisas. Tem gente que é guiado pelo culpa. O cara, ele faz as coisas porque ele não quer se sentir culpado. Sabe, é uma coisa que prende a cabeça dele, preso nas memórias que passaram, né? Então, tem culpa disso. Tem gente que é guiado pelo medo. O cara, ele, poxa, faz as coisas por medo, deixa de fazer as coisas por medo. Tem gente que é guiado pelo ressentimento, pela raiva. Tem gente que é guiado pelo materialismo. O cara tem que comprar, tem que fazer as coisas. Tem gente não, que é pela aprovação das pessoas. Não tem que ser aprovado, tem que fazer aqui para ser aprovado. Então, primeiro saber ser guiado pelo quê, né? Tem algo que está guiando. Só que, como eu falei antes, é muito difícil a gente detectar, porque às vezes isso é muito sutil. A gente não percebe, mas a gente tem, todo mundo tem alguma coisa que está guiando a gente, todo mundo. Mas você quer diminuir isso? Quando você tem um sentido na sua vida, você tem um objetivo, você tem algo que você aponta, um caminho que você aponta, essas coisas vão diminuindo. E perceber às vezes é difícil, você nem sabe, a gente nem sabe. Eu mesmo já tive coisas que eu nem sabia, depois você vai olhando, será que eu estou sendo levado por isso? Então, isso é consciência, pessoal. Isso é você ver a sua vida de fora. A Fabíola sempre falava isso pra mim, como uma novela. Você sai da sua vida e olha de fora. Peraí. Isso é um desafio grande. Olhar a nossa vida de fora. Peraí. Olhar como se fosse uma novela. Esse cara tá fazendo isso e tá agindo assim. Por isso que é importante a gente ter um sentido. Se você não tem um sentido na vida, você vai sendo guiado por tudo, ou por mais de uma coisa, ou duas coisas. Então, ter um sentido, ele vai direcionar a gente, ele vai dar mais foco pra gente, ele vai motivar a gente. Essa é a importância de você ter um sentido. Por que eu tô vivo? Por que eu tô aqui?
que eu estou fazendo aqui? Então, se não tem um sentido, a gente fica a devaneios, entendeu? Tipo, qualquer coisa que acontecer, eu estou aceitando. Eu deixo as coisas dominarem. Por isso que é importante, uma vez eu falei disso, de você ter um objetivo, você ter um sentido para a sua vida. Senão, é muito fácil se distrair, é muito fácil se deixar levar. O que as pessoas fazem é assim, querem mostrar poder através das coisas, dos bens materiais. Aí o cara mostra através do carro, mostra através da lancha, do estilo de vida que ele tem. Ele quer mostrar um avião, helicóptero, coisas do tipo, para poder dizer que tem poder. Ele quer mostrar para o outro que os bens que ele conquistou, eu conquistei tudo isso aqui, então eu tenho poder. E não deixa de ser uma forma de manipular o outro. Manipular. Só que o cara tem que entender que isso não é a verdadeira forma de poder, porque o poder que essas pessoas querem é esse, mas não é o poder real, porque tudo isso passa. A gente não é nada disso, a gente não é aquilo que a gente conquistou, a gente não é nem esse corpo aqui, porque esse aqui daqui a pouco passa, acaba também. Então não faz sentido esse tipo de poder que as pessoas querem, não faz sentido, para mim não faz sentido. Prioridade. Quando você tem prioridade, fica fácil você abrir mão da outra coisa que você não quer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estava lutando, às vezes apareciam alguns comerciais para fazer, algumas campanhas para fazer de publicidades, e eu negava se tivesse 2 meses antes da luta, 8 semanas. Eu neguei várias vezes, não dá para mim. E às vezes ganhando um dinheiro até bom. Mas por quê? Porque o meu foco era específico, não era no dinheiro em si. Lógico que o dinheiro é importante, mas o meu foco era no que eu estava fazendo, na atividade que eu estava fazendo. O dinheiro, ele é importante, mas se eu estivesse vendo só o dinheiro, eu deixaria qualquer coisa. Faltando 4 semanas, 3 semanas, eu iria lá. Mas não, prioridade vai trazer foco no que eu quero. Agir por prioridade. Escreve 5 coisas por prioridade e vai agindo por prioridade. A primeira coisa mais importante é essa, a segunda coisa mais importante é essa, a terceira coisa mais importante é essa. E não ter medo se você não conseguir dar conta de tudo. Você tem que entender, você tem que se respeitar também. Mas uma coisa é certa, você está dando o seu máximo ou você está se enrolando? Entende? Uma coisa, eu sei que eu dei o meu máximo, mas não dá mais para mim, é até aqui. Entender isso é muito difícil, viu? Porque a gente confunde às vezes o lado da preguiça, o lado da falta de vontade de fazer, com dizer que está cansado, dizer que não tem tempo para fazer. Então, dê o seu melhor, dê o seu máximo, faça o máximo que você pode, mas vá por ordem de prioridade. Olha, um dos maiores motivos, mais de 80% talvez dos motivos de a gente não conseguir aquilo que a gente quer, é por falta de objetivo. É por falta de meta, estabelecer algo para você. Então, se você está treinando só por treinar, se você não tem um objetivo, é muito fácil você não ter disciplina. Principalmente, como eu já expliquei uma vez, que a disciplina ela sempre vai brigar com algo que é uma necessidade básica nossa. O sono, a comida, o sexo, né, o dormir. Tudo isso que eu acabei de explicar. Então, presta muita atenção, porque se você não tem uma meta, um objetivo dentro desses treinos que você está fazendo, ou dentro da sua vida, a condição de você desistir é muito grande. Porque não tem nada que te prenda, não tem algo, sabe? Você não tem uma visão de futuro. A sua única salvação é trazer a sua atenção para o momento que você vive. Mais uma vez. É simples, eu não estou falando que é fácil. Só que quanto mais você fizer esse exercício de trazer para o momento, eu já ensinei aqui sobre respiração, eu já ensinei aqui sobre atividades diárias que você faz na sua casa, varrer, limpar, trazer a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Isso diminui muito a ansiedade, até some a ansiedade. Porque você está trazendo a sua atenção para o agora e não para o futuro. Normalmente é isso, você está toda hora pensando o que vai ser, como é que vai ser, querendo controlar os resultados, controlar as pessoas, não aceitando as pessoas do jeito que elas são. É o que é, meu amigo.
relaxa, vive a sua vida, o seu momento. Dedicação, treino, arte marcial pode ajudar você não só na luta em si, mas pode ajudar você na sua vida. Então use a arte marcial para a vida, não use a arte marcial só dentro da academia, não. Carrega com você os ensinamentos, a filosofia. Esse é o meu maior objetivo, trazer para as pessoas esse lado da filosofia, da vida, usando a arte marcial.